Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Aqui é o pastor William, da igreja JFI, Jesus, o fundamento da igreja. E hoje nós vamos falar sobre o fundamento. O fundamento. O que é um fundamento? Bem, o fundamento é uma pedra que se usava antigamente, né? Era como se fosse caracterizada a primeira pedra que era colocada, né, numa construção. E essa pedra, chamada de pedra fundamental ou pedra angular, né, era muito utilizada. Era como se fosse uma régua, né? Você colocava a pedra principal ali na esquina, né, no canto, digamos assim, e essa pedra era parâmetro tanto para um lado quanto para o outro. Ou seja, essa pedra ela servia de guia, né? De guia. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque a palavra do Evangelho ensina que Jesus é o fundamento, é a principal pedra da esquina, é a principal pedra fundamental. Ou seja, Jesus é a pedra principal. Jesus é o parâmetro. Jesus é o ângulo perfeito. Jesus é a régua para toda doutrina, para todo ensino, para qualquer homem, qualquer igreja. E fora dessa pedra, fora dessa régua, fora dessa doutrina, não haverá como escapar da condenação eterna. Por isso que Jesus é o parâmetro de todos os homens. Ele é a pedra fundamental. E uma vez que essa pedra fundamental é estabelecida, ela se torna o quê? Uma base para determinar o quê? Todas as outras medidas na construção. Então, tudo no Evangelho, tudo no cristão, tudo nas igrejas, absolutamente tudo que envolve Cristo tem que estar alinhado a Ele. Porque Ele é a pedra fundamental. Cristo é a pedra da construção da igreja. Jesus é o padrão de medida. Jesus é o nosso alinhamento. Passou dele, a palavra, nós vamos ver, a palavra diz que o tal que passar desta pedra, ele já está reprovado. Reprovado. Então, em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então já disse para você o que é uma pedra fundamental ou uma pedra angular, né? Esse texto também fala isso. Então a palavra diz em Efésios 2:20 que a igreja, o edifício, a construção. Olha, eu creio em Jesus. Então a pessoa vai para a igreja e crê em Jesus Cristo. Ótimo. A palavra está dizendo que a minha vida tem que começar a crescer e ser edificada sobre um fundamento. E esse fundamento é Jesus Cristo. Jesus é o quê? É o alicerce, é a base, é o firmamento, é uma estrutura, é o eixo. Imagina o seu corpo. Imagina o seu corpo sem ossos. Você seria apenas um monte de carne. Um monte de carne. Você não teria estrutura. Não tem estrutura para suportar os músculos, a pele. Não teria estrutura para suportar o aparelho digestivo, o aparelho respiratório. Você não teria como viver sem uma estrutura. Então Jesus é a estrutura, é o alicerce, é a base, é o firmamento. Jesus é o fundamento. Jesus é a principal pedra da esquina e não podemos começar a edificar a nossa vida fora de Cristo. Ou seja, quando eu creio em Jesus, você vai para uma igreja evangélica e você diz: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e é dado uma Bíblia para você. Se você começa a ler a partir de Gênesis, você já não está mais sendo
Então Jesus é Deus, Jesus é tudo para o cristão ser salvo. Então ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro ensinamento, ninguém pode pôr outra doutrina, ninguém pode ensinar outra coisa a não ser Jesus Cristo. Por quê? Mateus 16:13 diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre qual pedra? Cristo. Cristo é a principal pedra da esquina. É o que nós lemos em Efésios 2:20. Então, sobre essa pedra, a igreja é edificada. Lendo novamente, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é o principal pé da esquina. Então, a igreja é edificada sobre Cristo. A igreja se batiza em nome de Jesus. As pessoas tomam a ceia relembrando a morte de Cristo. O perdão dos pecados é por causa de Jesus. A nova vida vem pelo Espírito Santo, que é enviado por Jesus, que vem através do nome de Jesus. Então, meu querido, Cristo é a principal pedra da esquina e ninguém pode ser ensinado fora dela. Por quê? Todas as vezes que uma pessoa é ensinada fora de Cristo, se você aprende mais sobre Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, se você aprende mais sobre o Velho Testamento e não aprende quem é Jesus e nem a doutrina dos apóstolos, se você não aprende, então Satanás e o inferno vai prevalecer contra você. Por quê? Porque somente uma igreja que é edificada na principal pedra da esquina, que é Cristo, ou seja, o ensinamento de Jesus, as palavras de Jesus, o que Jesus pregou, quando uma igreja é edificada sobre isto, aí sim, como disse Jesus em Mateus 7, versículo 24, que todos aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, eu vou assemelhar esse homem a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, o que é ter uma casa sobre a rocha? Quando desce a chuva, quando correm os rios, quando assopram os ventos, quando combate contra a sua casa e você não cai, porque você está edificado sobre a rocha, sobre a pedra, que é Cristo. Então, estar firme na rocha, estar edificado na rocha, é estar com a sua vida ouvindo e praticando o que Jesus diz. Então, meu amigo, você tem que ouvir quem? Você tem que ouvir que tipo de pregação? Você tem que ouvir as palavras de quem? De Jesus? Ou você tem que ouvir as palavras comer o melhor dessa terra, que não foi Jesus que disse? Então a igreja, ela precisa estar edificada sobre o que Jesus falou. Senão vai vir chuva, vão correr os rios, vão soprar os ventos e as pessoas vão começar a cair. E estão caindo. Por que há tanto escândalo? Por que as pessoas escandalizam tanto o reino de Deus? Porque elas não edificam no lugar correto. Elas até fazem alguma obra, mas não estão sendo edificadas sobre a pedra, sobre o ensinamento, sobre a doutrina de Cristo. E nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, a respeito da edificação. Como eu vou edificar minha vida? Como que eu vou edificar sobre esse fundamento? Vamos estar vendo numa próxima pregação. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus abençoe, derrame da sua graça, do seu poder, da sua virtude, no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.